Boa noite, boa noite. Oi, Carol, já vou deixar você entrar. Boa noite, gente. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no Saber Infinito. Ei! Olá! Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, Carla, linda. Tudo bom? Tudo, querida? Preparada para o papo de hoje? Tô tentando me preparar. É muita emoção, é muita emoção. Então, eu vou conversando aqui. Boa noite, oi, Adriana, diretora da casa. Ai, Adriana Zebulun, a diretora da casa. Eu só queria dizer, deixar registrado que eu amo. Eu amo a Ah, Adriana. Eu sou fã. Ih, Cláudia Urma, aí, gente, hoje vai ser festa aqui. Vamos lá. tem um monte de gente conhecida, um monte de pessoa querendo saber desse tal de Zap do Olimpo. Enfim, vamos começando. Eu vou fazendo as apresentações mais formais. Então, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma live do Saber Infinito. Para quem não me conhece, eu sou Carla Jarlite, eu estou na área da educação há 30 anos, sou psicóloga, hoje produzo conteúdos para essa área. E antes que eu me esqueça, eu preciso dizer que essa live vai ficar salva aqui nesse canal do IGTV, do Casa do Saber Rio, vai também para o YouTube e também para o Spotify como podcast. Então, pessoal, vocês têm assim muitas variedades e formas de acessar essa conversa quando bem entenderem e desfrutarem desse papo que vai ser ótimo com toda certeza. Conteúdo para dar e vender aqui, Carolina Sanches, uma loucura. Que Então, responsa. ou não é, mas olha só, eu estou particularmente muito animada, por quê? Muitos motivos. Primeiro que eu conheço Carol há bastante tempo, não vou dizer nem quantos anos, né, Carol? Muitos anos. Passou de década, já era. Passou. E assim, é uma pessoa e uma profissional que eu admiro assim demais. Vou fazer. E assim, também foi quem me convidou, né, de alguma forma, para mediar as lives aqui na Casa do Saber Rio. Então, eu agradeço muito, me sinto muito honrada mais uma vez. Quero apresentar a Carol formalmente, mas depois, Carol, você querendo, você siga aí contando um bocado da tua história, da tua trajetória, enfim. Bom, Carolina Sanches é jornalista, pedagoga, ela é escritora, né? Ludóloga, uma das fundadoras do Ler Conecta, que é uma agência que produz conteúdos dentro da área da educação, da cultura, do entretenimento e, na verdade, articula essas três áreas e muito bem, diga-se de passagem. Tem gente que talvez fale que a Carol é aquela tipo de pessoa que pensa fora da caixa. Mas eu, humildemente, aqui vou dizer que a caixa já implodiu faz tempo, gente. A Carol não tem nada de caixa. Não tem nada de caixa, ela implodiu essa caixa, ó, há muito tempo. E é por isso que é sempre muito bom, é muito rico ouvi-la, se sentir desacomodado por ela, se sentir inquieto. É muito bom porque ela bagunça assim a nossa cabeça e ajuda a gente a arrumar de um jeito melhor, mais bacana, mais produtivo, enfim. Bom, feita essa apresentação toda, Carol, você, por favor, se apresente também. A gente já vai falar do Zap do Olimpo, que é o tema dessa live. Vamos lá, Carolina Sanches. Ah, gente, a Carla foi mega generosa me apresentando. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Casa do Saber Rio. Eu sou parceira da Casa do Saber Rio há muitos anos. Trabalhei
trabalho, trabalharei sempre com a Casa do Saber Rio, né? Durante um tempo, eu apresentei o Saber Infinito, ano passado, e esse ano, conversando com a Adriana, e a gente passou o bastão para a Carla, então tá muito interessante essa mudança, assim, porque eu mediava as conversas e agora hoje eu tô sendo a entrevistada e a convidada, então para mim tá sendo um exercício muito legal. Eu estou muito contente de estar aqui para falar sobre leituras elásticas, falar do Zap do Olimpo, que é um livro que eu escrevi junto com o Ricardo, que está aqui, que eu já vi que o Ricardo está aqui assistindo, né? Saiu pelo Mapalab e Ler Conecta. Então, eu acho que a gente tem um caminho de conversa aqui muito bacana, porque a Carla saca muito de formação leitora, de educação contemporânea. Então, eu acho que as perguntas dela, olha, vai ser tipo banca de doutorado. Vamos ver se eu estou preparada, né? Mas eu acho que a gente está aqui e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Já tá dando. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês, gente, o Zap do Olimpo, porque eu quero começar mostrando, talvez nem todo mundo ainda tenha visto, né? O Zap do Olimpo. E se os deuses gregos tivessem celular, eu acho esse subtítulo assim muito instigante, já dá aquele sorrisinho no canto da boca. Eu, como sou exagerada, eu já me escancaro toda mesmo. Eu, particularmente, acho que esse livro é bastante inovador. E a Carol vai falar disso já. Não quero ficar aqui falando disso, não, porque isso é matéria para Carolina Sanches. Acho que ele é inovador na linguagem, na forma. Acho, principalmente, assim, como especialista, né, dentro da área de literatura também, acho que ele é um livro que nos convida a entrar dentro de um conteúdo denso, que é o da mitologia grega, mas de uma forma muito instigante, muito curiosa, dinâmica, lúdica. E uma característica que eu percebo na hora que eu leio esse livro, e que para mim é, assim, importantíssima, é que existe um respeito à inteligência da criança, sabe? Isso, para mim, é uma das coisas principais quando a gente fala de livro para criança, literatura para criança. E aí eu já vou começar, tá, Carol? Bora! Pensando nessa história que a gente fala tanto, né, dentro da área da educação, fora também, de formação leitora. Quando a gente fala de livro para criança, né, imediatamente a gente precisa se perguntar que criança é essa, né? Que criança é essa de hoje? Porque certamente ela não é a criança que eu fui, né, que você foi, e assim nós vamos, né? Então, que criança é essa de hoje, né? O que o Zap do Olimpo tem a ver com isso? Com essa concepção de criança, enfim. Aí eu queria que você falasse também mais um bocado sobre toda essa produção aqui, junto com o Ricardo Leite, né? Então, vai lá que é sua, queridona. Primeiro que assim, é sempre muito. A gente fica assim, ó, a gente fica parado, assim, olhando as pessoas comentando sobre o Zap. Eu sempre fico meio assim, tipo, nossa, que legal que a pessoa pensa sobre isso, ou pensou isso e aquilo sobre o livro. Bom, a Carla me apresentou falando que eu faço parte do Ler Conecta. Eu acho que eu vou começar, vou tentar fazer uma timeline, tá? Então, o Ler Conecta, a gente tem uma proposta de formação leitora, a gente pesquisa e a gente trabalha com curadoria, projetos culturais voltados para a formação leitora. Nós somos, a gente faz parte, eu, Rona Hanning e Marta Ribas, nós somos, por exemplo, curadoras da Bienal do Rio, na parte infantil de professores. Então, a gente tem muitos anos de estrada, a Marta vem de editora, a Rona de formação de professores, muitos anos, e a pergunta que todas nós três fazemos sempre é, caramba, como é que a gente vai formar leitor na contemporaneidade, né? Que desafio que a gente tem de formar leitor hoje, no século XXI, em multiplataformas. Será que o livro ainda tem espaço? Essa é uma pergunta que fica martelando a nossa cabeça, né? Será que o livro, da forma que a gente conhece, dá conta, né, da necessidade e tudo mais? Isso são perguntas que foram vindo, e aí chegou o momento em que a gente, trabalhando bastante com vários projetos, a gente chegou a um conceito que a gente vai conversar aqui hoje, que eu sei, que é das leituras elásticas, né? Que é o livro que estica.
Por que eu tô falando isso já de início? Porque o Zap do Olimpo, ele nasceu de uma experiência. A gente é do Mapalab com o Ler Conecta. É a junção de nós, de dois grupos, um collab, né, de pessoas que pensam e repensam a forma de inovar no mercado editorial para a infância. Por conta dessa criança do novo tempo que você estava falando, né? Apesar de a gente sempre implicar, a gente já riu muito disso, eu e Carla, né? Tipo, criança do novo tempo é sempre a criança, né? A criança que está aqui é sempre a criança do novo tempo. Mas tem uma característica, e a gente tenta mapear, porque tem um desafio diferente dessa geração, né? Pesquisadores, sociólogos, eles dizem que essa geração que a gente está agora de crianças que nasceram a partir de 2010, é o que a gente pode chamar de geração alfa. Né? É a primeira geração que nasce já imersa 100% digital. E é claro que isso vai trazer mudanças significativas na forma de ler. E aí, quando a gente começa a pensar nos desafios para formar leitor, a gente queria produzir um livro que esticasse. Né? Eu falei de leituras elásticas, a gente queria que fosse um livro que esticasse. Então a Carla mostrou a capa do livro, e eu vou mostrar dentro do livro, porque o livro, o Zap do Olimpo, e se os deuses gregos tivessem celular, uma vez eu estava no escritório e me deu um clique, tipo, cara, por que não fazer um livro de diálogos dos deuses gregos em formato de WhatsApp? Porque o WhatsApp a gente sabe que são tretas familiares e a gente sabe que a mitologia grega o que tem é treta, né? Pô, eu acho que seria muito engraçado. Comentei isso com as minhas sócias, elas me deram muito apoio, só que eu precisava de alguém que me trouxesse arcabouço para isso, né? Que a gente pesquisasse e que tivesse um humor parecido com o meu, que é o Ricardo. O Ricardo tem um humor muito parecido com o meu, o que a gente chama de humor bobo, né? Então a gente se juntou para fazer esse livro, e esse livro todo é em cima da mitologia grega. A gente quer, o nosso compromisso nessa formação de leitor desse novo tempo é fazer formação, educação cultural, né? A gente quer que as crianças saibam sobre mitologia grega, a gente quer que elas conheçam os clássicos, e a gente pensa em estratégias de apresentar esses clássicos para as crianças, de uma forma diferente. Então, nasceu o Zap do Olimpo. O Zap do Olimpo todo é em formato de conversa de WhatsApp. Vocês encontram aqui vários grupos de WhatsApp. Então, tem hashtag só diretoria, que são só os deuses do Olimpo. Aí a gente vai para o bonde do bem, que é só dos heróis. E assim a gente vai andando nesse livro com vários grupos. Grupo dos monstros, que é o gabinete dos monstros. A gente tem várias conversas de WhatsApp, né? Herança, que é essa disputa, né? Essa questão dos Zeus, do Poseidon e do Hades. A gente brinca bastante com isso. A gente faz um livro que abre para cima, porque a gente queria a mesma forma de ler de um celular, ou seja, puxar, a gente puxa, né? Então ela tá na vertical, a gente apresenta os personagens, é um livro informativo, a gente apresenta todos os deuses, monstros, as cidades, a gente brinca com as outras redes sociais. Então no Facebook a gente tem os deuses, né? E o perfil deles, os profiles, a gente montou. Aí a gente vai pro Instagram, tem os perfis dos heróis, a gente brinca com isso. Só que para mim o grande diferencial não é só o livro. Quando alguém pergunta assim, então quer dizer que agora você é escritora, faz livro, eu tenho outros livros publicados, né? Eu tenho Na Estrela, o Vai Lobo, vai sair agora o Vira Monstro, Vira Herói também, eu e Mariana Massarani. Mas, para mim, o que tem de diferente nesse collab do Ler Conecta com o Mapalab é o que a gente batizou de conteúdo original expandido. Então, a pessoa ela pode só comprar o livro e tá tudo bem, aqui já tem coisa pra caramba, e já pode esticar para um monte de lugar. Mas para mim tem um diferencial quando a pessoa também opta por levar o conteúdo original expandido. Lá as pessoas vão encontrar os áudios dos deuses, vão encontrar stickers de celular, vai encontrar jogo, vai encontrar audiobook. Então a gente está ajudando essa leitura a se expandir, né? Esse universo ficcional se expande. Então quando a gente trabalha com crianças hoje, na não linearidade, né? A gente já tem agora características diferentes da maneira de educar e de ensinar e de aprender. A gente acha que o Zap chega num bom momento de experiência para essas crianças. E eu tô mega feliz com o resultado, porque já tem um monte de escola adotando, tem um monte de criança dando retorno, então assim, tô animadaça. Não, eu como adulta, fiquei assim, muito entretida na narrativa, na brincadeira toda que você propõe das redes sociais. A gente acaba conhecendo mais ainda, né, a personalidade dos deuses,
todos os rolos em que eles têm lá entre eles, né? Essas características tão humanas, né? Que são expostas totalmente pelos deuses. Eu adorei essa coisa das outras redes, né? Que são vinculadas a redes de trabalho, e tem um monstrinho, é isso? Vinculando com o LinkedIn. Ah, essa é a parte é uma das que eu mais gosto. O monstrinho, para quem não pegou, né? Muito... Assim, você falou que é um livro informativo, sem dúvida. É um livro Sim. informativo. E eu queria que você falasse assim, do trabalho de pesquisa que você e o Ricardo tiveram, né? Para poder trazer todas essas informações e da forma como trouxeram, né? De uma maneira muito fluida e muito contemporânea, daquelas que as crianças e adultos vão ler sem sentir, na verdade, né? Não é uma leitura árida, não é de maneira nenhuma, muito pelo contrário, a proposta é justamente para o outro lado. Então, eu queria que você falasse um pouco da pesquisa de vocês, enfim, falasse um pouco mais dessa produção do Zap, né? Como foi? Tem também uma proposta da venda também em relação ao Zap, o que vocês optaram fazer, acho que é super bacana. O Zap, bom, primeiro dizer que assim, eu venho do campo do cruzamento da educação com a comunicação, né? Então, o meu recorte de trabalho hoje é de edutainment, eu trabalho com educação e entretenimento, em várias linguagens. E aí, a Adriana falou uma frase hoje maravilhosa, agora aqui, ó, estar vivo hoje é ser elástico. É verdade, Adriana. Né? A gente precisa dessa elasticidade, e a elasticidade passa desde os saberes, passa também pelo olhar leitor. Né? Então, é isso. A gente parte do livro, estica, vai para outra plataforma, volta para o livro. O livro é uma das plataformas. O meu desejo, quando eu proponho isso, quando o Ler Conecta propõe esse tipo de selo editorial, é que a criança seja fluida, esse flow, né? Ela entre e saia, né, de plataformas com a mesma fluidez. Ela vai entrar no Minecraft e sair, vai entrar no Nintendo Switch e vai voltar e vai sair, vai entrar no livro e vai entrar. O livro é mais uma plataforma. A gente está querendo trazer narrativas para as crianças. Eu acho que isso é uma pegada diferente. Eu também adoro, Carla, que a gente brincou com as redes sociais. Uma das minhas preferidas também é o Monstrinho. É uma brincadeira com o LinkedIn. São os monstros botando os seus currículos para conseguir vagas em outras histórias, né? E eles se vendem aqui no livro. E eu gosto, tem uma cena que eu acho muito... Eu adoro essa parte da história, que é o Hades, que estava querendo tirar umas férias. Imagina, né? O deus do submundo. E aí ele pede no grupo da família se alguém podia tomar conta do cachorrinho dele. E se vocês lembrarem direitinho quem é o cachorrinho do Hades, simplesmente é o Cérbero, né? O cão de 3 cabeças. É o monstro de 3 cabeças, né? O cão de 3 cabeças. Então a gente brinca com isso. É divertido. A gente queria... Eu acho que tem uma coisa da diversão que é muito importante na formação. A gente queria trazer algo que fosse altamente informativo, formador, e que também fosse divertido e que trouxesse experiências leitoras diferentes. Então, a pesquisa, era impossível eu fazer isso sem o Ricardo. Eu já boto aqui, é o livro da Carol e do Ricardo, definitivamente, assim, de nós dois, porque foi muita relação, a gente riu muito, a gente teve que estudar bastante, a gente teve que ir para a base, e isso também é uma coisa que eu acho importante falar. Uma das coisas, a gente trabalha com educação e inovação, me chamam muito para falar de educação e inovação, e eu queria falar que sem a tradição não há inovação. Então, para mim, é muito importante a gente estudar as bases para poder inovar. A gente precisa voltar para as bases. E, para mim, uma das bases está na mitologia. No caso específico nosso, na mitologia grega. Então, a gente, para poder ser inovador, a gente brincou da linguagem. A gente traz a linguagem contemporânea e traz a tradição, mistura e nasce um Zap. E a nossa proposta como selo editorial, que também é algo diferente, e isso é uma proposta que o Mapa Lab trouxe e a gente comprou na hora, né, que a gente não vende em livrarias pelo Brasil, a gente faz venda no site, né, porque a gente também faz essa dobradinha com conteúdo original expandido, e aqui no Rio de Janeiro, apenas 2 livrarias têm exclusividade, que é a Janela Livraria, do Jardim Botânico, e a Casa Verde Livraria, que fica na Tijuca, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul. E a gente quer repensar o mercado editorial, a gente quer mudar a maneira... No caso das meninas, elas têm uma proposta de
mudar a maneira de vender, modelos de negócios, tem essa inovação do conteúdo original expandido. Então, a gente está experimentando. Pode ser que daqui a 8 meses eu encontre o Zap do Olimpo numa livraria tradicional? Pode ser, a gente está experimentando. Eu acho acho que a gente lembrar que a gente está num laboratório de experiência de leitoras é importante. A gente está falando de desafios desse tempo. Não existe nada fechado hoje, está tudo em aberto. Então a gente precisa experimentar, testar, errar, voltar. É empírico mesmo, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E para isso, eu acho que a gente queria fazer essa maneira de lançar o livro. E aí, por cima, lançou no meio da pandemia, a gente lançou no final do ano. Então, assim, é um livro que para mim é importante. A Luciene está perguntando. Interessante, perguntando quanto Oi, tempo vocês passaram para ver o Zap do Olimpo pronto. Eu já conheço um pouquinho dessa história. Eu tô rindo, porque são várias fases. Teve a fase da ideia, da ideação, que é como se constrói um projeto. Para mim, sempre um projeto parte de uma boa pergunta. E a minha pergunta foi, como é que eu posso formar leitores no novo tempo? Beleza. Aí eu fui para a segunda pergunta. Como é que eu posso apresentar grandes clássicos da literatura para as crianças? Aí vem o projeto. Então, teve o momento da ideação, de chegar nesse formato, chegar nessa linguagem. Foi quando a gente chegou na ideia do Zap do Olimpo em formato de WhatsApp, o livro abrir na vertical, e o Sérgio Campante, que foi o que fez o projeto gráfico, um super parceiro, deixo aqui registrado que ele foi maravilhoso nisso. A gente demorou um tempo fazendo, a gente demorou 1 ano escrevendo, 1 ano pesquisando e escrevendo, e quando eu entreguei o livro para a Marta e para as meninas do Mapalab, elas falam que geralmente um livro tem 3 revisões. Né? Uma revisão, segunda revisão, máximo 3 revisões. E o Zap do Olimpo teve 12. Porque era isso, gente. Ia e voltava, aí eu falava, não, mas esse emoji não é aqui, não, tem que botar um negócio aqui. A gente foi discutindo, até chegar nesse formato. Então, quando vocês pegarem o Zap do Olimpo, vocês vão ver, caramba, deu muito trabalho. Deu. Mas o resultado tá tão legal que a gente até esquece. O que eu gosto também é que vocês, quando trazem essa proposta, né, você e o Ricardo, vocês rompem completamente com aquela ideia que se tinha e que eu acho que ainda permanece um pouco, né? De que ou a criança é uma criança que lê livros, ou a criança é aquela criança que vai ficar lá jogando videogame, vai ficar nas redes sociais, não. E, na verdade, quando vocês trazem um livro em que vocês convergem as duas ideias, né? Eu acho que isso produz uma mudança assim, radical de concepção de formação de leitor, de concepção do objeto livro em si. Então, eu acho isso fantástico, né? Porque durante muito tempo, durante muitos anos, a questão era: o livro vai acabar? Não vai acabar? Essas crianças leem? As crianças não leem? Então, é sempre a mesma pergunta. Né? Na verdade, precisa mudar a pergunta. Sim, precisa, mas eu vou te falar, a gente falou da pesquisa, e é pesquisa não só do campo dos mitos, assim, também é pesquisa de entendimento de infância, como você estava falando antes, porque, por exemplo, faço alguns trabalhos com parceiros muito legais, e um dos parceiros legais que eu tenho é o Gloob. E ele sempre tem pesquisas muito interessantes sobre infância. E a gente estava conversando que lá, né, que eu não vou lembrar do dado correto, mas eu lembro que era muito alto. Quando perguntavam para as crianças qual era o brinquedo preferido delas, 90% das crianças respondiam celular. Então, veja bem, qual é o seu brinquedo preferido? Celular, né? Elas acreditam que o celular é um brinquedo. E aí as pessoas já começam pânico. Às vezes ouvem isso, chega a dar até um frio, assim, né? Uma dor no coração. Porque o celular também é um campo de diversão para elas. E aí, olha só, mas isso aí foi antes da pandemia, tá? E aí, eles continuaram na pesquisa, porque a pesquisa, né, tem que aumentar. E aí, eles fizeram uma outra pergunta sobre brinquedos analógicos. E também, eles falaram, mais que foram 92%, disseram que o segundo brinquedo preferido deles era analógico. E o que isso traz pra gente? Depois a gente pode até... Me procurem lá no meu Instagram, Carolina Sanches, eu mando os dados corretos para vocês, mas os dados são altos, né? E aí eu lembro que eu falei, cara, isso aí mostra pra gente o quanto que nós adultos somos conservadores, porque as crianças, elas estão remixando.
Elas estão fazendo essa articulação. Elas gostam das telas, porque elas nasceram nessa lógica, mas elas também gostam de outras coisas. E a gente precisa fazer esse meio de campo também, né? Então, esse remix, de novo, tradição e inovação, analógico e digital, isso é fundamental. E isso é uma proposta. O meu sonho, eu vou compartilhar meu sonho. O meu sonho é que eu consiga fazer, daqui a um tempinho, por exemplo, a partir da literatura, jogos narrativos online. A partir do livro. Então, eu quero sempre fazer essa dobradinha. Por isso que o Ler Conecta acabou abrindo esse selo editorial. Eu gostaria muito de fazer. Um dos nossos desafios agora, no Ler Conecta com o Mapalab, é fazer um Olimpo no Roblox. Roblox é um dos jogos mais queridos pelas crianças. A gente quer montar um Olimpo lá e disponibilizar para as crianças. Isso tudo são estratégias. Isso aí tudo é estratégia para formar leitor. Né? Então, eu acho que tem uma coisa da gente, que nós que trabalhamos com formação, nós educadores, ou os pais que estão aqui assistindo a gente, é para fazer junto. É para jogar junto, é para ler junto, é para esticar junto. A minha primeira experiência de esticar escrevendo foi o Vai Lobo, né? Sim. Que é para criança menor. É para criança menor. O Zap, geralmente me perguntam, Zap é para criança de quantos anos? Aí eu falo, cara, depende. Mas eu digo que é a partir de 8 anos. 8, 9, 10 anos, mas também tem 11, 12, 13, comprando também. Não importa, porque é um livro muito elástico de verdade, tem muitas camadas de leitura ali. Mas quando eu criei o Vai Lobo, com a Estrela de brinquedo, então imagina só, a Estrela, 85 anos de brinquedo, abre um selo editorial, beijo pro meu editor Beto Junqueira, e aí eles abrem o selo editorial dentro de uma loja dentro de uma fábrica de brinquedos. E aí eu falei assim, Beto, cara, vamos misturar os livros com os brinquedos. Vamos misturar os livros com os jogos, vamos interagir, vamos fazer uma articulação entre eles. Foi quando nasceu, aí tá aqui, cara, foi quando nasceu o Vai Lobo. Tá aqui. Tá aqui tá tudo, né? 2019, isso aqui é 2019. Vai Lobo. Então eu convidei Mariana Massarani, ninguém mais, ninguém menos, que uma das maiores. Sim, uma das maiores ilustradoras do Brasil, que é a Mariana Massarani, minha amiga querida, parceiraça. A gente fez o Vai Lobo, e o Vai Lobo são 4 histórias de lobo. E as crianças leem a história e depois elas viram o lobo e vão caçar os personagens com o Tapa Certo, que é um jogo que é um jogo clássico da Estrela, né? Então, de novo, a gente traz o elemento do analógico, estica. Então, a inovação, gente, não é só pela tecnologia. A inovação é no pensar diferente e fazer diferente. É no que a gente remixa, é no que a gente mistura. Então a gente mistura e a gente faz o Vai Lobo. E vai sair agora, em junho, julho, vai sair o Vira Monstro, Vira Herói, que também é de mitologia grega, vai sair pela Estrela, que também é o segundo livro da coleção, né? Então o primeiro é o Vai Lobo, o segundo vai ser o Vira Monstro, Vira Herói, que é batalha, pancadaria, batalha entre monstros e heróis. Né? E as crianças vão ter que escolher um lado e vão ter que batalhar com o Tapa Certo, e elas vão conhecer a Medusa, vão conhecer o Teseu, também somos eu e Ricardo, né? E é isso, a gente, pela diversão, ampliar e construção de repertório. As pessoas falam muito isso, né, Carla? Vamos fazer ampliação de repertório. Aí eu vou falar, cara, nem é ampliação, bicho. É construção de repertório. Para mim, a construção do repertório, a interatividade, a imersão, são valores importantes, que são princípios das leituras elásticas. É preciso ter imersão, é preciso ter construção de repertório, é preciso ter remix, é preciso ter interatividade, é preciso ter diversão. Quando eu consigo juntar isso tudo, eu consigo um produto interessante para a criança, formador. Olha só queria dizer um negócio. Eu não tenho a menor pretensão, gente. Olha só, eu encontro os escritores, eu fico, gente, pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Isso aqui tudo é estratégia para que eles mergulhem no original. É tipo adaptador 220 e 110, sabe qual é? Sim. Porque se você for direto botar uma coisa de 110 no 220, vai queimar. E a gente precisa de um adaptador. E aí eu acho que às vezes a gente precisa ser esse transformador que vai linkar uma coisa com a outra para que ele possa, daqui a pouquinho, mergulhar no original. Ele precisa chegar no original. E a gente está dando esse empurrão, tipo, vai. Você tem potência para isso? Vai. É interessante. Compra essa ideia e aí assim a gente vai fazer formação leitura.
É isso, e muitas vezes o educador, né, o professor, ele precisa se despir desses preconceitos todos, né? Porque a real é que o adulto é cheio de preconceito, né? E aí, quando você se depara com uma proposta como o Zap do Olimpo, do Vai Lobo, como vai ser o Vira Monstro, Vira Herói, muitas vezes você fica, mas não, ele vai só... aí a criança vai só se acostumar a fazer as leituras assim. Gente, aí você perde uma oportunidade preciosa, né? De encantar essa criança para ela poder ir buscar por conta própria, pesquisar as coisas, buscar outros livros, outros materiais, o que quer que seja, né? Em relação àquela temática, que é uma temática densa, gente. Mitologia grega, vambora. Não são historinhas fáceis de entender, tem um conteúdo simbólico enorme. Então é isso, né? São várias camadas. A criança vai passar por elas, o adolescente por outras, e assim vambora. E uma das coisas que eu mais gosto, e isso é uma coisa que o Vai Lobo me trouxe, porque o Zap está me trazendo muito a questão da escola, né? As escolas adotando projetos, isso é muito maravilhoso, lindo, maravilhoso, acho perfeito. Mas o que o Vai Lobo me traz, que o Zap ainda não me trouxe, mas o Vai Lobo me traz, é família brincando e lendo junto. Eu acho que isso, se a gente for pensar na nossa formação, eu lembro da minha mãe indo comigo em livraria, lendo comigo, meus pais lendo comigo, e aí... quando várias vezes me marcam em fotos no Instagram, olha, a gente tá jogando Vai Lobo. Hoje eu recebi de um amigo, olha, a gente tá aqui reunido jogando Vai Lobo. Aí você faz, ai, cara, é isso. São os contos clássicos entrando em casa, os pais com as crianças brincando com a literatura. Eu acho que isso, para mim, já é um retorno maravilhoso. Claro que a gente recebe críticas porque parece que está facilitando, né, a leitura e literatura, mas eu não estou nem um pouco preocupada, porque a gente precisa usar. A gente precisa experimentar, a gente precisa criar pontes para que essas crianças entrem nesse universo que esse universo é fundamental para a gente, é berço da humanidade, faz parte da nossa construção, os contos, os mitos. Esse ano vai sair também o Escape-Book da Alice, né? É um livro que tinha que ser saído em 2020, não saiu por conta da pandemia. O Escape-Book é baseado em salas de fuga, só que é para o leitor fugir do livro. Então, a personagem principal dessa história é Alice. Não podia começar com ninguém mais, ninguém menos do que Alice, no País das Maravilhas. E o nome do livro é A Festa de Desaniversário da Alice. O leitor, em um livro não linear, então ele vai para a página 30, volta para a página 2, ele precisa escapar da rainha e fazer a festa de desaniversário da Alice. Então, essas estratégias que a gente está criando é para que a criança fale da Alice, fale do Zeus, fale de Poseidon, fale do lobo com a mesma intimidade que ele pode falar de um youtuber qualquer. Que isso esteja nas nossas conversas, que isso esteja no café da manhã, que alguém olhe para alguém esquentadinho e fale, nossa, meio Ares hoje, hein? Brincar com isso para que faça sentido. Eu acho que, para mim, essa é a missão. Se eu conseguir isso, já estou feliz pra caramba. É uma missão ambiciosa, mas eu acho que precisa ser desbravada, né? Vocês já estão desbravando isso lindamente. E eu acho que tem... Não sei nem se a gente vai ter tempo para falar mais especificamente disso, né? Mas tem toda uma questão relacionada a que produção é essa que a gente tem hoje voltada para a criança, né? É meio complicado. E aí, o contraponto que você trouxe, né? De que Marta Ribas. Às vezes as pessoas ficam achando que, poxa, mas vai facilitar para a criança. E é isso, tudo depende do como você está fazendo isso, né? De como você está tratando a inteligência da criança. Porque o que a gente vê hoje como produto voltado para a infância, eu fico me perguntando que infância é essa, gente? Porque certamente não é a que eu vejo, a que eu convivo, não é, porque não faz eu vou perguntar que vamos mudar a pergunta, porque a infância, as crianças, vamos mudar a pergunta, vamos falar, cara, que adultos são esses? Né? Eu acho que a gente tem que mudar, eu acho que a proposta a gente tem que mudar esse olhar nosso muito adultocêntrico. A gente olha para as crianças, a gente numa verticalidade, né? E a gente está perdendo o caminho e o fio de contato com essas crianças. Duas pessoas muito maravilhosas acabaram de entrar aqui, eu vou deixar registrado. Uma é a Marta Ribas, que é minha sócia e está aqui, e a outra é a Beth.
Beth Ribeiro, que essa me acompanha e sempre me deu muita força para fazer isso. Eu nunca tive coragem de escrever, eu acho que isso é importante. Eu sempre produzi conteúdo para material didático, sob encomenda, mas eu nunca tinha me colocado no lugar de autora. Eu sempre fui no caminho de formação de professores e de mediação de leituras. E desde 2019 eu descobri que tem um caminho interessante de produção e de autoria, e está sendo um caminho muito, muito interessante, porque eu acho que a Marta fala uma coisa que é verdade, e eu vou falar aqui que eu acho que a minha trajetória como professora de crianças, depois professora de professores, escrever, ler muito, né? Tô aqui, tipo, literatura está aqui no meu escritório inteiro, cercada, e trabalhar com jogos, brincar com jogos, né? Eu acho que isso tudo foi me ajudando a desconstruir um olhar muito verticalizado com as crianças e buscar propor novas interações. E isso, a Marta fala, cara, isso aí é uma parada muito fina, é uma sintonia muito fina que acontece, que é raro alguém que consegue produzir, também consegue dialogar com a criança, então tá em várias pontas, a gente consegue, então acho que isso me facilitou, né? Eu acho que isso é um ponto forte, acaba que virou um ponto forte na minha trajetória, de ter passado por vários lugares, várias posições, que isso me ajuda a abrir diálogo com essas crianças. E eu acho incrível, cara, eu acho que não subestimar a criança é fundamental. A gente está falando de uma criança muito potente. Todo mundo aqui já me viu falar de histórias de potência de criança. Passou aqui a Raquel, eu não sei nem se ela está aqui ainda, a Raquel de Macaé. Ela tem uma filha maravilhosa que ela, na festa de 5 anos, ela gostava da Frida Kahlo e do Homem-Aranha. E aí perguntou, mas vem cá, sua festa de aniversário vai ser de quê? E aí fala assim, cara, eu tenho que escolher um, tem? Ela, não, eu quero que meu aniversário seja de Frida Aranha. Então, gente, era o Homem-Aranha vestido de Frida Kahlo. Eu acho isso muito maravilhoso, porque a criança já está fazendo remix, ela já está misturando uma coisa com a outra, ela já está sendo elástica e a gente está, querendo que seja uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. E eu estou dizendo que é uma coisa com a outra. A gente precisa permitir que isso aconteça. É verdade. Na cabeça dela não faz sentido nenhum essa ter que escolher isso, né? Por que eu tenho que escolher isso? Qual o sentido que tem isso? A gente pode ter as duas coisas. Nessa situação é possível, né? Então, realmente está na mão do adulto, né? Todos esses limites, esse cerceamento todo, né? Essa censura, Total. né? Vamos botar a palavra certa no negócio. Essa censura. Enfim, que é uma dureza, né, Carla? Fala. É uma dureza. A gente que trabalha com pais, a gente é isso. Os pais, por exemplo, eles ficam buscando livros da infância deles. Então você precisa ler isso aqui que eu li quando era criança. Você precisa ler isso aqui. Não. Ok, mas não só isso. A gente está em 2021, a gente tem um mercado editorial que tem muita coisa interessante por aí. A gente, no Brasil, nós temos grandes ilustradores, a gente tem bons escritores. Então, eu acho que a gente, no mundo, andam produzindo coisas fantásticas. Eu não preciso ir longe, eu posso ir aqui do ladinho, na Argentina, a gente tem grandes produções. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse investimento na educação, eu vou reforçar, na educação cultural dessas crianças. Para ela não, eu vou falar uma frase meio polêmica, para ela não crescer negacionista, sabe? Para ela poder desenvolver pensamento crítico, ela poder ser leitora, ela saber o que é fake news, ela saber o que é informação, ela saber o que é ficção. A gente precisa fazer isso. Isso é um compromisso social, a gente precisa se posicionar. E os pais precisam ajudar. E a gente está aqui na luta, a gente vai produzir. Então é isso, a gente se compromete, Ler Conecta, o Mapalab, a Carla e o Plano de Voo, a gente se compromete. Qual é a bandeira de vocês? A nossa bandeira é defesa da criança, defender o direito das crianças. E direito ao quê? Cara, direito a ser informada, direito a ser cuidada, direito a ter acesso à informação, direito a ter acesso à cultura, a brincar. Né? Então eu acho que a gente está posicionado, a gente está aqui para isso, por isso que essa live está existindo, sabe? A gente precisa marcar essa posição. Precisa, e eu acho que vocês vêm fazendo isso maravilhosamente bem, sinceramente. E eu realmente torço para que a gente possa promover aos pouquinhos, nessas pequenas mudanças, né? Que nós chamamos de mini-revoluções, uma grande tsunami, entendeu? Dentro da área da educação,
podendo ampliar o olhar dessas crianças hoje, agora, né, para que elas possam realmente se entender e entender o mundo em que elas estão inseridas, né? Que lugar é esse que elas ocupam? Que outro é esse que dialoga comigo? E, enfim, é um pouco essa vibe. Carol, a E no gente meio da pode pandemia, falar. né, Carla? Não, Sim, aí no meio da pandemia, gente, o lugar da ficção, o lugar do. Cara, é isso, a literatura. A Ângela a Lago, vou fazer a minha arte, última né? homenagem e vou parar de falar. Vou parar de Fala falar, tudo. juro. A Ângela Lago, que é uma das maiores escritoras e ilustradoras desse país, que morreu há alguns anos, e eu morro de saudade dela todos os dias. A Ângela, ela falava que ler é colocar no colo. Eu acho que no meio da pandemia, se vocês puderem parar para ler com as crianças, eu acho que isso, vocês não têm ideia do valor que isso tem para poder ajudar essas crianças a terem repertório de narrativa para elas poderem reelaborar a sua própria história. Elas estão elas e nós, né, estamos há um ano, mais de um ano em isolamento. A gente precisa ajudar essa criança a reelaborar a sua própria história. Então a gente precisa trazer histórias novas. A literatura tem esse lugar também. É isso, gente. Obrigada, Carla. Você falou da Ângela e já me mandou assim para vários lugares, né? A Ângela, que era uma autora, né? Onde a experimentação vinha com toda a força, né? Ela não Ai, tinha muita receio de saudade. sair experimentando na produção dela, né? Incrível, assim, e todas as experiências leitoras que ela promovia, justamente por essas experimentações, que é o que você e o Ricardo estão propondo aqui, né? Isso é tão bacana, tão potente. E ao mesmo tempo, eu me lembrei do Ilan Breman, que também é um escritor, um especialista em literatura para criança, enfim. E ele fala, você falou da pandemia, me lembrou que ele fala que a literatura nos permite ter anticorpos simbólicos para lidar com o que a gente vive, com a realidade, né? Não é fuga, é poder se entender, né? Dentro do que a gente tem como bagagem, dentro do que é nos oferecido aí pelo mundo, no mundo, na realidade. Eu acho assim, fantástico a gente poder pensar no lugar da literatura, da arte, né? Também, a literatura como arte, a arte de uma maneira mais ampla. Enfim. Vamos ler, minha gente. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler. A leitura liberta. A gente tá aqui na militância hoje, né, Carla? Vamos ler, minha gente. Vamos ler. Vamos embora. Enfim, Carol, a gente está no final da live, porque infelizmente nós temos um tempo aí a cumprir. Queria, assim, agradecer demais a sua presença, a sua fala, a sua troca, a sua partilha. Queria muito dar muitos parabéns por essa produção aqui do Zap do Olimpo. Ricardo, você está aí ainda, que eu vi. Olha, e a Adriana já sugeriu da gente bater um papo aqui no Saber Infinito. Vou adorar também. Boa. O Vai Lobo, que eu também conheço, é um super produto para criança. Envolve literatura, envolve jogo, enfim. Tem muita coisa. Ricardo falando, vamos ler, pessoal. É isso mesmo, Ricardo. Ricardo de lá. Enfim, eu queria agradecer muito. Carolina Sanches, quer falar mais alguma coisa? Fazer o seu fechamento? Fique à vontade. Eu vou fazer o registro do que eu comecei e vou terminar, falando que eu amo a Casa do Saber Rio. Eu sou muito grata à casa, adoro a Adriana. A Adriana sabe que ela mora no meu coração. Ricardo, Marina, a equipe toda da casa. A gente sabe que a gente tem parceria. O que eles precisarem podem contar comigo. A Carla mora no meu coração há muitas décadas. Então, a gente já tá na segunda década, tá? A gente virou, já tá na segunda temporada da série. E eu quero agradecer profundamente a generosidade de vocês por terem aberto esse espaço para poder falar um pouco dessa experiência e dizer para todo mundo que a gente tem um compromisso, né? E é um compromisso com o outro, com as crianças e com essa geração. É isso. Muito obrigada a todo mundo, gente. Um beijo muito grande. A gente que agradece. Preciso fechar falando, lembrando o seguinte, da próxima live, dia 9/4, processos criativos e materialização de ideias, com Gabriel Gutierrez. Parece bem interessante, então sigam aqui com a gente. Tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, do início até o final, a quem deu uma passadinha só
Não tem o menor problema, porque, como eu disse no início, vai estar tudo gravado aqui no IGTV, YouTube e lá no Spotify como podcast. Obrigada, gente. Obrigada, Carolina. Salva a live. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.